Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao Pod Bruxa, o seu podcast preferido, porque eu já sei que é o seu podcast preferido. É aquele podcast que você fica esperando a sexta-feira chegar para escutar o que essas bruxas estão aprontando dessa vez e o que a gente tem para trazer para vocês. E hoje eu tenho uma convidada especialíssima e a gente vai falar de temas interessantíssimos, picante. Tirem as crianças da sala. Não, minto, deixa as crianças na sala. Ou seja, deixa onde elas quiserem. Mas hoje falaremos com a sexóloga Tati Presser. Olá, bem-vinda, Tati. Obrigada por você ter aceito esse convite aqui com a gente. E falaremos aí de temas picantes, temas envolventes, enfim, o que te liberte, porque aqui é o Pod Bruxa e podemos tudo. E podemos também falar de sexo. Devemos, né? Devemos falar de sexo. E temos aqui também a Nadine. Oi! Apresentando junto aqui comigo esse Pod Bruxa pra vocês. E já deixa um recado. Já se inscreve, ativa o sino, deixa o like e já deixa o seu comentário aqui. A gente quer saber quer ouvir vocês aqui também nos comentários, porque a gente adora receber o feedback de vocês sobre o Pod Bruxa também, tá bom? Tati, sexo. Sexo. É bom? É necessário, né? Fala a verdade. Necessário. Tem um conhecido meu que diz... Um conhecido começou. Tem um conhecido meu que diz que pizza fria é tão bom quanto sexo marromeno. Com certeza. Né? Do tipo... Com certeza. Sexo Fria é do bom dia seguinte. É bom a qualquer hora. Não, assim, né? Tem hora também que a gente não tá querendo. E é essa hora que a gente precisa saber sobre a sexóloga. Os sexólogos querem transar o tempo todo? Não, Eu minto? absolutamente. Justifique sua resposta. Não, eu brinco com o meu marido, eu falo, a gente tem até uma peça que é um stand-up, na verdade, sobre sexualidade, e aí tem uma hora que eu falo, imagina transar todo dia sim, dia não, eu morro, ou jogo o outro pela janela, né, porque ninguém merece. A gente não é sempre, né? Até porque a mulher não é boneca inflável, né? Então, Exato. Por isso que existe o quê? O sexo solo, amém, né? Que não só por isso é muito benéfico. Então não tem essa coisa de, isso é casado, mas por que eu preciso me masturbar? Precisa, deve, você vai ser seu primeiro e último amante. Então é importante sempre. E você pode sempre recorrer a essa outra atividade que também é fazer sexo, mas com si mesmo. Né? Porque as pessoas falam assim, então é podcast sobre sexo, não preciso porque eu não tô namorando. Não, meu amor. Pratica o Todo auto-amor. mundo, o auto-amor é super importante também. É um ponto crucial, Tati, que você falou. Eu, como uma witch love, que eu sempre tô falando assim, gente, amor, né? Mas o amor, pra começar, precisa começar com você, criança. Exato. E se você não sabe se amar, tá aqui quem vai te ensinar. Tá aqui quem vai falar pra você, olha... A pegada é essa, tem que fazer, então isso é muito desencana. louco, né? Isso é muito doido mesmo, porque assim, as pessoas, eu dou palestra, por exemplo, e aí eu tenho no Rio, a minha palestra era bem conhecida, aí tinha uma massagem peniana no final. E aí todo mundo queria fazer a palestra para chegar no final e aprender a massagem peniana. E eu falava para as meninas, gente, se você, assim, o maior tesão do homem, se é isso que você tá querendo satisfazer, é ver você ter tesão. Então, assim, não adianta você ter a transa mais incrível do mundo se você não encontra o desejo dentro de você, se você não tem esse prazer verdadeiramente, porque senão a coisa não anda. E para isso, para chegar nisso, você tem que se entender, você tem que saber o que você gosta, o que você não gosta, você tem que se descobrir. O sexo muda com o tempo também, então o que você gostava com 20, nos anos 20, 30, 40, 50, vai mudando, você vai mudando, suas fantasias, suas curiosidades vão mudando, e é pra ser assim, então tem que ser uma eterna busca com você, e isso sempre acontece na masturbação, é ali que você vai desencadear com
né, mais paz às suas fantasias e ver o que você tá curtindo naquele momento, ou desenvolver essas fantasias. E lembrando, gente, que fantasia tá na cabeça, não necessariamente tem que levar pro real. E o fato de você ter elas não significa, tipo, estou fantasiando com BDSM. Não significa que amanhã você quer entrar na cena BDSM. E eu entendeu? acho que também tem muito uma questão, Tati, e me corrija se eu estiver errada, mas que muitas mulheres, eu acho, muitas pessoas já chegaram pra você falando assim: nossa, eu tô fantasiando, sei lá, com um ator XPTO. Ai, eu estou traindo meu marido. Isso é muito louco, né? Que primeiro que não estão fantasiando com ator XPO, provavelmente estão fantasiando com coisas muito mais... Porque a fantasia, a cabeça, a mente humana abre-se ali um leque gigante. As fantasias muitas vezes podem ser até... que você consideraria meio nojento, Sim. sabe? Quando você sai desse momento da fantasia. Então, dificilmente você está fantasiando com Brad Pitt. Mas sim, isso é uma pergunta frequente. Não, absolutamente é uma traição. Se isso vai te levar a um ponto de prazer, você não precisa dividir isso com o outro, né? E isso pode aumentar as suas chances de você chegar a ter um relacionamento mais prazeroso, a chegar ao orgasmo, enfim, várias outras coisas. E acho que as maiores perguntas, assim, que talvez as pessoas façam pra você sejam relacionadas ao orgasmo feminino. Sim. A gente tem aí uma história de que a própria psicanálise freudiana, ela silenciou a sexualidade feminina, né? Inventando essa história de que a mulher madura, ela só tem prazer se o orgasmo for de penetração. De penetração. Freud cometeu poucas cagadas, mas essa foi uma gigante. Foi uma né? gigantona. Tipo, Mas fala um pouco ele disso. dizia que o orgasmo clitoriano era um orgasmo imaturo, o que é um absurdo dos absurdos. Até porque o clitóris é o ponto mais sensível do corpo humano e tem 8.000 terminações nervosas. A cabeça do pênis tem 4.000, então naquela hora que o homem sai e fala: meu pênis está sensível, não encosta. Você fala, amigo! Fala, meu bem, você tem 4.000 terminações nervosas, eu tenho 8. Você quer competir? Né? Quer competir aqui não rola. Então é um orgasmo. A mulher, ela pode ser mais complexa sexualmente, mas ela tem mais fontes de prazer. Então ela vai ter um orgasmo clitoriano, ela vai ter um orgasmo via penetração, que na verdade nem chega a ser puramente penetração. Freud não chegou aos anos 1985, que é um absurdo por si só, a gente só ter descoberto isso em 85, para você ver o quanto pouco se sabe sobre a sexualidade feminina. Muito se fala sobre o pênis, pouco se fala sobre a vagina. A gente descobre que o clitóris, na sua extensão, ou que na verdade ele, né, tem bulbos atrás dos lábios vaginais, e ele na sua extensão tem 12, 14 centímetros. Eu acho que até no meu livro foi uma das primeiras publicações aqui no Brasil que saiu o desenho completo do clitóris. Então a gente sabe disso ontem, entendeu? Então não tem muito como você ter um orgasmo via penetração sem algum tipo de estímulo indireto do clitóris. Nessa parte que fica interna. Né? Então a gente chama de misto. Cara, é 14 centímetros. Você tem isso! Maior do que muito pau por aí. Tá maior do que muitos aí que não... Né? E tem algumas mulheres que tem pra fora esse... Eu já vi algumas imagens. Os clitóris mais... Mas muitas vezes as mulheres tomam hormônios, né? Especialmente a galera da academia. Toma um hormônio que aumenta o tamanho do clitóris e ele fica mais acentuado. Mas sim, não existe vogue das vulvas, gente, pelo amor de Deus. Todas são lindas. Todas são lindas e todas são diferentes e todas vão mudar também conforme o tempo. Você acabou de ter um filho, por exemplo, vai escurecer a sua vulva, depois pode clarear um pouco. Enfim, vai mudando a tonalidade e a formação. Às vezes os lábios internos são maiores do que os lábios externos, às vezes o clitóris é mais acentuado e é absolutamente normal. E isso me dá um trabalho, porque filme pornô vem com essas vulvinhas. Tudo cor-de-rosinha. Maria. Aí o povo quer... Mas o filme pornô não faz só isso de errado, né? Porque você tem... me dá pro trabalho. Não, quando você olha um homem com uma mulher num filme pornô,
E aí ele começa, por exemplo, a fazer sexo oral na mulher. Naquele momento você já olha e fala, não. O que ele começa a fazer DJ? Tipo assim, não é assim, não tem nada a ver. Então não faz o menor sentido. Sim. Não faz o menor sentido. Isso ajuda nessa desinformação? Assim, o filme pornô, pra mim, é uma coisa dupla. Por um lado, ele traz uma novidade. Às vezes o casal quer assistir alguma coisa. Tipo, gente, nada contra o filme pornô. Já Traz trabalhei pra sexo. a ideia do fetiche. picante, o alguma fetiche. trazer Mas alguma coisa de fora. Mas tem uma coisa que eu acho que é melhor do que isso, que é você desenvolver fantasias. Então tem uma categoria, tem uma enciclopédia ali de categorias ali que você, de repente, faz, eu não sabia que eu tinha tesão em, sei lá, pé, ou braço, ou sujeira, ou comida, ou whatever, entendeu? Tipo, você vai despertando os fetiches e isso é importante pra você desenvolver esse lado da Até pra você sexualidade. saber o que você gosta, né? Sim. A questão do filme pornô é o seguinte, pornografia não é educação. Entendeu? Não é educação. E aí, como a gente não fala sobre sexo e sexualidade nesse país, o que é muito louco, porque as pessoas colocam como desculpa a família tradicional brasileira para não falar de sexo e sexualidade, só que você manter um relacionamento sexual ativo e saudável com seu parceiro é a manutenção do núcleo familiar. Exato. Entendeu? Eu sou casada há 20 anos, tenho 2 filhos. Então, não sei se a minha transa não fosse tão forte com meu parceiro, se a gente teria sobrevivido esses 20 anos. Porque mal ou bem, na hora que o negócio pega, você fala, pô, mas, né? E aí acaba que o negócio, né? E você encontra o amor, você reencontra a paixão dentro da sexualidade. E aí da relação também, E né? você traz fortalece o vínculo, traz essa sensação de nós contra o mundo, que é importante para você desafiar, né, para os desafios da vida. Mas a questão do filme pornô, como a maioria das pessoas veem a pornografia como educação, esquecem que aquilo lá é atores. Então é igual novela. E acha que é real. Não é né? real, Acha que é real. Que tem que fazer igual. Então que tem que ser do o mesmo homem jeito. dura lá meia hora. Gente, não dura meia hora. Tem dublê de pênis, entendeu? Vem, entra outro, entendeu? Não tem como. Não, e para a Para, filmagem. corta, vai de demora outro 50 ângulo. anos, o cara vai, dá um tempo, volta. Enfim, aí, por exemplo, a ejaculação feminina, né? Que no filme pornô é um jato que atravessa a parede. Você faz uau! Aí o que mais me chega no Instagram, por exemplo, ai meu Deus, eu não gosto, porque eu não ejaculo, não sai aquela ejaculação toda. Gente, existe ejaculação feminina? Sim, todas nós ejaculamos, todas nós. Por quê? Porque a natureza é perfeita. Então, dentro da ejaculação, que é pela uretra e não pelo... A diferença entre ejaculação e o gozo. O gozo é o suor que vai vir a lubrificação do canal. Então, ele é tipo um suorzinho que você fica excitada, já começa. No final, quando chega no orgasmo, você tem né? Vem mais quantidade. A ejaculação sai pela uretra, né? E aí, o que acontece? Não é pipi. Fecha a bombinha ali da bexiga, né? Abre uma bombinha que vem das glândulas skin, que ali tem a alcalina, né? E é uma lubrificação que vai facilitar o caminho da esperma até o óvulo e também vai a alcalina vai fazer com que o esperma sobreviva à acidez da vagina. Então é tudo perfeito, todas nós ejaculamos. Só que 10% apenas de forma perceptível. E essa forma perceptível pode ser de 1 a 2 colheres até meio litro. É quantidade pra caramba. Então, Meio litro em uma vez? até meio litro. Até meio litro. Então é aquela coisa tipo, uau. Mas não é glamuroso que vai o jato e fazer assim. Não é nada Né? glamuroso. Ó, tá vendo? Pra quem não ejacula, pra quem não ejacula, por exemplo, você sabe que eu sempre falava, eu tô nisso há 25 anos, então não tenho direito de errar, né? Eu sempre dizia que não adianta, porque as pessoas queriam saber o workshop, onde aprende a ejacular e tal. Gente, não tem. Só que aí tem um brinquedinho que é um sugador. Amores meus, que é a grande revolução depois do Rabbit, é o sugador, que literalmente suga o clitóris. Ai, que era uma pontinha assim. Que Isso, fica parece fazendo- aquela coisa de maquiagem. Isso. Deuses. Esse daí,
Eu já vi que promove a Induz? ejaculação, sim, induz a menina. ejaculação. Então, assim, tem certas coisas que a gente, né, que eles vão criando. Tecnologia erótica, gente, pelo amor de Deus. né? Acho que tu tem que estar conectado à Alexa. Não é? Alexa, ligar o vibrador. E aí o problema da pornografia são essas coisas. Então, tipo, o homem quer aprender a ter mais, gozar mais, porque lá na pornografia o cara tá lá ejaculando. Gente, Parece a truque. Fontana de Trevi, né? Fica lá. E a grande questão com isso é como a gente não fala sobre sexualidade e as pessoas acham que, então a gente não vai dar, por exemplo, educação sexual nas escolas, a gente não vai falar sobre isso em casa, então a nova geração não vai aprender, né? Os jovens não vão aprender sobre sexualidade. Gente, o acesso à pornografia é gigante. Hoje em dia, né? E isso é exatamente, smartphone, pandemia, pelo amor de Deus. Isso é a minha grande luta com relação à pornografia, porque esse excesso de pornografia para adolescentes, entendeu? Para jovens. Porque aí 75% desses adolescentes jovens acham que aquilo é real. Nossa. E se frustram porque a situação não é daquela forma na vida real. 85% da pornografia é a violência contra a mulher, entendeu? A gente até estava comentando aqui no off que o Brasil é o país que mais vê pornografia com mulheres trans. Entendeu? Então, assim, você pega... E eles acham que aquilo lá é a verdade. Nossa. Então, minhas filhas vão ser vítimas de gente querendo... E você acha que é só menino? Não. Em cada 10, 6 são homens e meninos e 4 meninas. Então, é algo que a gente precisa conversar. Infelizmente, foi um tema escolhido aí pela moral e bons costumes pra gente massacrar em cima, mas se a gente não tiver uma sexualidade equilibrada, nada anda, Não, entendeu? Então a gente, certeza. na verdade, está sacaneando esses jovens, não está trazendo essa informação. Não, e a gente pega, né, o fio da meada daquilo que você estava bem comentando com a gente, né? O quanto que reprimir a sexualidade faz com que você se torne um Esse é o maior joguete de uma massa de manobra. Então, se você não prepara a sexualidade bem das pessoas, não liberta as pessoas para serem o que elas quiserem ser, gozar da forma que elas quiserem e aonde elas quiserem, né? Você tira essa questão da sexualidade delas e coloca tudo como errado, não é certo, incute medo, incute... E isso começa na infância, não começa? Com tira a mão daí, não fecha a porta, não pode. A gente tem fecha a medo, perna. a gente tem medo do desconhecido, né? Eu acho que o medo, assim, reina. Então, a gente acaba fazendo da sexualidade um fantasma gigante. Por isso que eu enxergo o meu trabalho literalmente como um trabalho antifascista. Porque... é mesmo. Porque a partir do momento que a pessoa começa a se compreender e não ter medo dos seus desejos, então o cara lá, né? O cara lá, todo Mauricinho, não sei o quê, de repente tá vendo um filme e se espanta porque ele sentiu tesão com o pênis do ator. Exato. Ai, meu Deus, será que eu sou gay? Aí pronto, ele fecha aquela Bloqueia, janela, bloqueia, reprime aquilo. Não tem nada a ver, até porque, gente, a sexualidade é fluida, a gente só não vai de uma ponta a outra porque a gente não quer, mas ela é completamente fluida. Pra mim não existe hétero ou homo ou nada, ela é fluida. E a gente não vive isso porque não quer, ou quem não vive porque não quer. E aí a pessoa fica completamente reprimida dentro de si e começa a encher o saco do público alheio. Então, o que importa o que a outra pessoa tá fazendo entre 4 paredes? Pra mim tem 3 proibidas, que é criança, animal e morto. Entendeu? Se tem consentimento e não envolve essas 3 questões, vale tudo. Quer transar com 150 pessoas, tá todo mundo assinando dizendo ok? Vai linda, vai feliz, entendeu? Então, quer bater, quer fazer não sei o que, é problema teu. E a gente tem tantas coisas para se preocupar, exatamente, na vida, nesse mundo, do que o que o outro tá fazendo. Então, por isso que eu considero meu trabalho. E é um trabalho árduo, e é um trabalho necessário, eu diria. Mas se a gente pegar assim... É necessário! Bem na base, eu vou te dizer...
eu não tenho como saber, né? Mas eu imagino que eu ajudei muitas pessoas a não irem por um caminho esquisito como esse. Graças a Deus. Com certeza, assim, a gente espera, né? Uma pergunta. Você disse que você é casada há 20 anos, tem 2 filhas lindas, e que a manutenção dessa questão da sexualidade de uma forma ativa, de uma forma em que vocês se completem, dá essa sensação, eu achei muito bonito isso que você falou, de nós contra o mundo. Muitos casais e muitas pessoas reclamam que ao longo da relação as coisas podem esfriar, as pessoas podem se distanciar e tal. Quais são as coisas que as pessoas podem fazer para que isso não aconteça? Que ações pode ter? As pessoas não se conhecem, né? É muito louco. Na pandemia, por exemplo, nos últimos 5 anos, segundo o IBGE, houve um aumento de 75% de divórcio. Divórcio são Lógico, pessoas... né? Pessoas que ficaram com Não, vida, calma! né? 5 anos, 75%. Entre 2020 e 2021, foi um aumento de 265%. Isso é divórcio, gente. A gente sabe que no Brasil a minoria se casa, né, pra ter divórcio, então esse é só uma amostra. As pessoas não se conhecem, né? Então, assim, de repente uma olhou pra cara do outro e falou: oi, quem é você? Cadê meu jantarzinho, meu futebol, meu não sei o quê? A minha cerveja, traz A minha cerveja, cadê? cadê essa coisa toda, né? Então, ficar sem as bengalas da vida, acho que quem passou pela pandemia, né? Porque, além disso, obviamente que existem outros fatores. Dinheiro é um grande influenciador que deixa as pessoas malucas, enfim. Existem várias questões que promovem uma separação. Mas o não se conhecer é complicado. E aí, muitas vezes, as pessoas, por exemplo, passam por uma seca, né? Aí começam a transar menos, aí... Ou seca total, né? Ou se não transam, sei lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez cada mês, só pra clicar, né? Tipo, transei, pronto, ufa, transei. Pra você, especialmente pra mulher, pra ela ter mais libido, né? A única forma, na verdade, pra você ter mais libido é se masturbando. Mais que você se masturba, mais vontade você tem de transar. Então... o conhecimento e a sua busca do seu ser sexual é super importante para trazer uma complementação. Porque existe uma vida individual sexual de cada um, do mesmo jeito que existe uma vida individual minha, do meu marido, e aí tem nossa vida conjunta. Também é importante na sexualidade. A novidade também é muito importante. E aí eu não quero dizer que você tem que vir com grandes produções, se vestir de enfermeira, que você vai fazer uma vez na vida e outra na morte. Mas trazer certas questões, mudar o roteiro. Então, geralmente é oral nele, oral nela, e aí penetração. Não, mudar alguma coisa. O cérebro precisa de algo diferente, porque ele tá prevendo tudo que vai vir. Fica no condicionado, né? Ele já sabe o que é e... porque são seres condicionados. Então, quando chega lá no lugar que você sempre goza, porque geralmente a mulher vai utilizar, né, o clitóris e vai pegar um atrito ali com a pele, ele vai dizer, tá, então ela vai gozar agora. Tipo, é um Sem gozo emoção. sem emoção. Então você tem que trazer esse fator novidade. E aí, muitas vezes, não é um objeto externo. Claro, sex toys é legal, você ir para um motel é legal, você fazer outras coisas é super legal. Tudo isso pode ser legal. Mas não precisa ser tão elaborado assim. Mas o fato de repente, você ter se permitido no sexo solo, descobrir alguma coisa e querer experimentar uma coisa diferente junto, já traz um oi, peraí, como é que foi isso? E é tão idiota, porque é tão rápido a resposta. Depois que você tem uma transa boa, de repente você tá apaixonada, entendeu? Adorei! Vem tudo de novo, ai amor! E esse tem um efeito que dura ali pelo menos uma semana. Fica, né? Que é hormônio, gente. É hormonal, é entendeu? Então é tudo a gente tá fazendo o quê? Pra enganar nosso cérebro e desencadear essa grande descarga maior de hormônios, dopamina, de adrenalina, né? De todas as inas. A gente tem a impressão de que no início, o início era tão bom. Gente, no início não tinha nada demais, era só frequência. Era o desconhecido, né? Você tá transando com aquilo que você não conhece. E uma coisa engraçada que você comentou, né? Que até mesmo quando a gente fala na magia, né? Aí trazendo um pouco da bruxaria, tá, galera? Pode quando a gente fala
na magia, né, onde você tem, às vezes, a privação de algum dos sentidos, você começa a despertar outros sentidos e aflorar outros sentidos a mais. E, né, a gente sabe muito que tem o sexo tântrico, a magia sexual, existe N formas, né, de você canalizar toda essa energia e toda essa descarga neural que você faz no seu corpo, né, dessa energia toda, em prol de alguma coisa. E você falou uma coisa assim, mudar a rotina, né, mudar a estrutura, já dá diferença no entendimento do nosso cérebro. E aí na magia, quando a gente faz exatamente a privação de um dos sentidos, a gente já muda toda a plasticidade do cérebro para que ele procure outra forma para despertar os outros sentidos, né? Mas é igual no sexo, porque se você, tipo, tira o tato, né? Você amarra a mão, você tira o tato. Ou você bota uma venda, você tira aqui o olhar, né? Você já desenvolve outros sentidos. E assim, nesse sentido, em relação à da magia, né? A gente tá aqui no Pod Bruxa. Pra você fazer com que as magias tenham um maior efeito, você tem que estar com a energia alinhada e andando, senão ela estanca. Exato. Entendeu? Já ouviu falar de mal amada? Então, mal amada é o quê? É aquela sexualidade que não anda. Tá aqui, ó. Então você vai fazer aquela magia, aquele negócio, não vai ter efeito. Porque a sua energia vital não está investida nisso. Então é tudo. Uma coisa liga a outra. Exatamente. Uma outra coisa, muitas pessoas dizem que a sexualidade, óbvio, do homem e da mulher tem as suas diferenças, né? São corpos diferentes, de um pro outro também, né? De dois homens, um pro outro também muda e tal. Mas muita gente fala que o homem é um ser mais sexual do que a mulher. Ou que num casamento ou numa relação é o homem que procura mais, ou coisa do tipo. Você acha que essa falácia, né? Ela se deve ao fato de que, eu não posso dizer em números porque eu não sei, você que deve saber, mas a maior parte dos homens treinado no filme pornô, errado, não sei o que, não sabe se relacionar com o corpo feminino, com o órgão genital feminino, e aí a mulher desiste. Não é tanto que ele não... porque primeiro a gente não aprendeu, né? Não é culpa, né, do homem. Mas... não aprendeu. Na verdade, assim, não é tanto nem que ele não sabe. Ele não sabe tanto quanto a mulher não sabe. A questão é que pra ele o prazer é mais... Ele não é muito dinâmico, ele é unilateral. Ele vai, pá, e consegue alcançar o orgasmo ou um intenso, por mais que, obviamente, vai variar aí de prazer. Não é que a gente colocando o homem para a mesma questão. A última frase de Freud era, afinal, o que quer uma mulher? Né? A mulher, ela é mais complexa. E aí, com essa complexidade, isso que eu estava falando antes, vem com... Ela consegue se recuperar entre um orgasmo e outro com muito mais facilidade. Então, em menos de 1 minuto, ela vai conseguir ter. Então, ela pode aprender a ter orgasmos múltiplos. Dá pra, né, eu ensino, inclusive, a ter orgasmos múltiplos, que é uma coisa completamente ensinável. O homem não. Ele é muito... Só tem mais uma dimensão. Então, assim, existe dentro da mulher, na verdade, uma capacidade de ter prazer, ela tem 2 formas de orgasmo, etc., até muito mais intensa do que do homem. A partir do momento que você abre essa janela para ele, ele vai falar, opa, quero ir, mas está fechado, ele tá tipo cavalo, tá aqui, ó. Ele precisa, né, abrir para poder entender. A mulher, em relação a desejo, em relação a procurar, a mulher, a maioria das mulheres, mais de 80%, 90% das mulheres tem orgasmo reativo. Orgasmo não, desculpa, desejo reativo, não espontâneo. O que significa? Dificilmente a mulher vai ver o marido passar, o namorado, ou um gato, quem quer que seja, e falar, pode até olhar e falar que gato, mas não quero transar com você.
Ela deve ter um A Cláudia testosterona ela tem. mais alto. Ela tem. Existem as exceções a essa regra, pelo jeito é nossa amiga aqui, mas ela com certeza, se um dia ela for medir esses níveis de testosterona, ela vai ver que ela tem provavelmente um nível mais altinho. Para os mortais aqui, né, eles mortais aqui, a gente não é aquela coisa, tipo, posso achar o cara gato e tudo, mas não vou dizer, tipo, ai, nossa, como, ou a mulher, nossa, eu quero transar com você agora. Chorei, não te disse por onde. Difícil. Que horror! Agora, Coisa que a gente aprende dando aula na universidade. né? Se ele vier aqui e falar, rapidamente já vou fazer, que interessante, já vou entrar no clima. Então, 85% das mulheres, né, excluindo aqui nossa amiga, tem desejo reativo, elas vão reagir a essa investida, entendeu? Mas eu até estava assistindo esses dias um documentário sobre os caminhos do prazer que tá no Netflix. Sim. Eu achei um Tão me documentário. enchendo o saco pra ver isso. Eu achei um documentário bem interessante e comenta muito dessa questão, falando que a mulher ela cria muito mais uma história, um envolvimento, ela busca um envolvimento na hora da relação, né? E o homem, por ele ser uma questão muito mais deles mesmos, né, serem visuais, então é muito mais ele busca o visual e é ali na hora, e ele é muito mais imediatista para as coisas. E para a mulher não, ela cria todo um conceito, um visual, e até estava comentando, né, que tem até uma indústria do pornô voltada para esse feminino, para poder Muito criar bom, inclusive. climas, né? Criar Com diretoras histórias, né? mulheres, muito legal. Com toda uma preocupação mais feminina de criar esse ambiente. Do que aquela coisa masculina que a gente vê. Daqueles filmes pornô que chega o cara meio sem camisa, a mulher já tá meio seminua e chega e fala assim, trouxe a pizza, ela já olha e fala, então vem cá, pum, do tipo, oi, quem chega na e muitas vezes o que vai querer pegar alguém assim? Até por uma questão de ângulo da câmera é interessante, porque tem coisas assim e filmes que a mulher tá muito, não encosta no clitóris, não encosta em nada. Você vê que aquilo não tá dando prazer nenhum pra ela. É uma coisa extremamente mecânica. Você olha assim e fala assim, nossa, você decorou bem o texto, né? Ai, ui. Olha que texto bacana. Não, mas enfim, e você percebe, né, que é um filme feito para homens que são visuais. Sim. E um filme feito para mulheres tem todo um envolvimento, tem um clima, tem uma coisa mais de sedução, né? E é que muito do funcionamento, né? Do homem, ele é mais assim, é agora, pá, vai. Sim. E a mulher não. E ela, que é alguma coisa assim, do tipo, você tá ali fazendo 10 mil coisas, lavando louça, preparando, pensando no que você tem que fazer, chega o cara e fala assim, não, vamos agora. No filme pornô vai rolar, entendeu? Na vida real, esquece, amigo. Você tá pensando vai nos rolar. boletos. Você tá... Não vai rolar. Não adianta, não vai rolar. Porque você tá ali pra lavar louça, você tem que fazer as coisas, você tem que pensar nisso, fazer aquilo. E o cara não chegou nem pra dar um beijinho, assim, nem no cangotinho, nem falar nada. Aí fala assim, cadê o clima? Oi? É que homens e mulheres transam por motivos diferentes. Como você falou, o homem é mais visual, a mulher é mais mental. Foi feita uma experiência, foi em Harvard, onde entrava numa tomografia homem e mulher. Né? O que acontecia durante o orgasmo? O homem, Copacabana, Réveillon, né? Aqueles fogos de artifício. A mulher, apaga. Ela é necessário, tipo, uma espécie de reboot, né? Tanto é que a mulher, depois do sexo, tá tipo, e aí? Vamos conversar? E que ele tá tipo... a ocitocina dele aumenta pra caramba e você renova, literalmente. E a mulher, ela vai transar muito mais à procura do vínculo. O homem vai transar muito mais à procura de se desestressar. Não é uma questão de machismo, calma. Não, é biológico, né? Mas isso está mudando. Existe uma coisa chamada inconsciente coletivo.
né? Então, assim, a gente traz, né, lá de trás, todas, né? Vocês devem saber, todas as nossas, digamos, crenças e hábitos, literalmente. Então, fomos, desde lá de trás, criadas justamente para ter este vínculo, para não ver o sexo como prazer, e sim como... isso A significa... forma de manutenção da família, da Exato. vida, até mesmo para as mulheres Pra continuidade da casarem, espécie. né? Exato. Não era nem continuidade da espécie, mas era para que as Alguém as mulheres, quando elas mantivesse. nasciam, elas tinham que só ter uma única preocupação, casar e ter filhos, Sim, ponto. sim. Na verdade, assim, com a monogamia, a gente nem é ser monogâmico, né? A monogamia entra na equação por causa de dinheiro. Você precisa dar o sobrenome para aquela criança e você tem que ter a garantia de que essa criança não saiu do cara, né? Então, enfim, para deixar legado, dinheiro, herança, enfim. Aí é que entra a cagada toda, né? Dinheiro vem cagar tudo sempre. Mas, enfim, o que acontece? Com o tempo, eu acredito, assim, já isso tô falando dos 25 anos da minha experiência, não é científico, mas eu acredito que essa forma da mulher olhar para a sexualidade como uma forma mais de vínculo vai mudar. E, assim, eu nem sei se acho isso bom, mas, enfim, eu acredito que vai mudar, porque a mulher cada vez mais sai desse papel do feminino, sabe? Ela tá cada vez mais tão acelerada ou mais do que o homem, visando coisas talvez mais práticas, se distanciando um pouco do seu ser feminino, etc. E isso vai acabar tendo consequências no sentido de até enxergar a sexualidade de forma diferente e conseguir também se desvincular, não trazer tanta emoção. Você vê, hoje em dia, até os aplicativos, a quantidade de mulher que não tá nem aí. Sai com um dia, sai com... Antigamente era, meu Deus, transou com um, vai ficar uma semana pensando no cara, É porque entendeu? socialmente falando, a mulher também foi construída, né, não, ela tem que ser a certinha, ela tem que ser pra casar, ela não pode ter essa... E talvez essa libertação sexual, ela seja então, também fruto disso sempre também, rola, né? sempre rola um exagero para encontrar o equilíbrio, né? Sim. Na história a gente vê normal, isso, normal. para encontrar o equilíbrio. Aí que tá, vamos ver para que lado da pêndula vamos cair nesse equilíbrio. Que pode ser que realmente a gente até perca bastante dessa conexão mais emocional com a sexualidade. Não sei. Pelo andar da carruagem, não querendo dizer que as pessoas estão banalizando o sexo, porque eu não acho. Acho que cada um pode fazer o que quiser. Mas isso tem um efeito na coletividade, nas futuras gerações. E certamente vai mudar a forma da mulher entender o sexo. Mas eu acho que eu sou um pouco mais meio que poliana, né? Eu gosto de pensar um pouco mais positivo na coisa. Eu acho que é libertador para grande parte das mulheres. Sim, então, né? uma coisa dúbia. É uma coisa dúbia, tá? Mas a gente tem essa questão, talvez, da sociedade, como a gente entende, construída por conta da questão da sexualidade, né? E da construção familiar, muitas vezes, que vem aí por cima da questão da sexualidade. Mas, em outra parte, eu acho que é empoderador da mulher. Muito. E libertador para ela, dela poder assumir o controle sobre a sua própria, sobre o seu desejo e o seu prazer. Porque mas do quantas mesmo mulheres, jeito né, que não ficam isso... sujeitas? Não, eu acho total isso, total. Mas a gente tem um relacionamento com a sexualidade mais profundo do que os homens. A minha questão A gente vai perder um pouco dessa profundidade, dessa a gente intensidade. vai perder um pouquinho, com o tempo, até um pocão, dessa intensidade com a sexualidade que acho que nos dá uma diretriz bem importante, nos dá uma luz importante. Será sabe? que a gente perde? Não sei, pode ser que não. Fa- Mas acho o total questionamento faz que, sentido, Tá entendendo? Sim, acho sim. total que, que é necessário esse Sim. movimento, que é libertador, bicho. Amor, né? Não tem ninguém mais que acha isso do que eu. Mas, ao mesmo tempo, tudo
que tem uma causa, Tem dois uma lados. consequência. Sim. E uma outra pergunta. Isso só vai vir, ó, gente, a gente nem vai estar vivo. Acho que a gente É, não vai não, a talvez, gente nem vai não, ver isso. né? Mas Uma enfim. outra pergunta. Uma vez, bom, eu tenho a minha sexualidade fluida e bem resolvida, Sim. sendo fluida. E uma vez eu Adoro. vi um artigo que falava sobre a morte do sexo lésbico. Era em inglês o artigo, falando sobre aquela questão de que as mulheres, quando ela... Como o artigo era bem... Você vai ver que não faz o menor sentido, mas só pra falar. Falava assim, como é o homem que é mais empolgado sexualmente, é ele que procura mais a mulher. Então, duas mulheres juntas, elas têm uma tendência a pararem de transar. A isso morrer, de alguma maneira. Quantidade de casal Não. heterossexual que não transa nunca. Exato, exato. E aí eu queria que você explicasse um pouco pra todo mundo essa questão. Há diferença quando o parceiro é um outro homem ou outra mulher, ou quando é um casal homossexual, ou essa construção ela é a mesma, só que com corpos distintos? Olha, eu acho que cientificamente, historicamente, antropologicamente, a gente pode observar de que, na verdade, não tem heterossexualidade e homossexualidade. É uma fluidez. Então, por si só, o argumento já cai por terra. Porque somos, assim, é só você olhar para trás, entendeu? Somos seres completamente fluidos. E, assim, é engraçado que a gente fala hoje de trans, né? Não sei se vocês sabem, mas existem 44 tipos de casamentos de cromossomos. Então, você pode ser intersex, ou você ou eu, e a gente nem sabe. Nem sabe disso. Entendeu? Então, que não seja físico, né? Que seja interno. E isso também tem seus efeitos. Enfim, eu acho que o argumento ali já cai sozinho, porque a gente tem a gente é fluido, no fundo, assim, isso eu tenho certeza, que todos somos fluidos. A questão justamente é se você vai andar ou não andar. Então, partindo disso, eu acho, tipo, muito bobo, né? Muito sem... Responsabilizar dessa forma. Porque não tem como. A quantidade... Gente, tenho certeza absoluta que a quantidade de heterossexual que não transa é muito maior do que mulheres lésbicas, gente. Não, Muito com certeza, maior. com certeza. Eu já Até tive... pela liberdade, É. entendeu? Até pelo você pode trazer um brinquedo, fazer um sexo com mais uma pessoa, poder ter qualquer tipo de novidade, ou ser pessoas menos... não que todo LGBT, a gente estava discutindo, até para mim era quem é mais, mas não é mais. Não é porra louca, não tô dizendo isso absolutamente, não é isso. gente. Sim, eu entendi. Quantidade de gay puritano que eu conheço, não. Sim, não é. sim. E pensando no mundo masculino, nos meninos aí que se relacionam ou não com outros caras, o prazer na próstata, ele é global, ou ele é desenvolvível, ou ele acomete algumas pessoas somente? Eu pergunto isso porque tem muito cara por aí que poderia estar explorando essa zona e não explora por preconceito. Eu sempre me bobeira. lembro de um tio meu, que é muito engraçado. Um tio, ele era médico psicanalista, aí ele dizia, eu não quero levar uma dedada. Eu falei, tio, você vai perder o teu melhor orgasmo da vida, o problema é teu, o que eu tenho a ver com isso? Nada. E era muito engraçado. Gente, a próstata é o ponto G do homem. Fato, entendeu? Conheço muitos homens homossexuais que não gostam de sexo anal também. Não é uma coisa restrita ao hétero. Mas hoje, ainda bem, eu acho que tem uma abertura muito maior em estimular a próstata. E o preconceito muitas vezes vem da própria mulher, né? Tem um câncer de ai meu Deus, o meu marido gosta de uma dedada, ele é gay. Assim, tipo, E o pessoal pergunta isso mesmo? Claro, o que mais pergunta, gente, vocês não têm noção. Gente! Nossa, vocês não estão entendendo. Nesse nível. Faz parte do corpo. É nesse nível. Não, é como se fosse... Ah, tá bom. Eu vou ir lá, vou dar uma dedada aqui e aí é tipo a cabine do super-homem. Você entra, ele vira super-homem, sai gay! Tchau, família! Vambora, é coisa de homem. É algo Tipo, assim. oi, é tão
absurdo. Mas eu tenho sentido, porque esse tema, quando eu dava palestra 10, 15 anos atrás, imagina, hoje em dia não, hoje em dia é mais tipo, mas então, não. Então, muitos homens conhecidos até falam abertamente, gostam de estimular a próstata e tal, então acho que tá dando melhorando. uma melhorada nesse sentido. Mas sim, é o ponto G do homem e com certeza. Agora, claro, tem muitas mulheres que também não têm prazer no ponto G, que é uma questão polêmica, não é se existe ou não, mas sim o prazer que você vai ter. E pode ser que tenha alguns homens que inicialmente não tenham, mas em algum determinado momento vai gostar. Se insistir, gosta. Se insistir, gosta. Faz com jeito, né? devagar. Tenta, insiste, né? Mas Lubrificante, é bom. interessante. O sexo tem que ser falado Tem antes. que ser falado. Tem que ser falado e sexo verbal é importante também, durante também. Você sabe, tem uma pesquisa que diz que homens gays são 95% mais satisfeitos, enfim, tem uma satisfação sexual acima de 95% e casais héteros não. Aí, então como assim agora? Eu tenho que ser gay para ter prazer? Não, gente, sabe qual é a diferença? Homem gay conversa, ou gays, ou pessoas... E falam o que querem, né? falam. Porque Expressam desejos. não viram isso em filmes, séries. A sociedade não quer que a gente fale sobre sexo, só que escancaram o sexo pra gente Exato. o tempo todo. Então, assim, mal ou bem, você acha que é um engano, que você tem uma ideia, né? Então, heterossexuais não conversam sobre sexo, sexualidade. Gay, lésbica, LGBT, conversa muito mais sobre isso, como é que vai ser. E aí, o que você gosta, o que você não gosta? E isso, obviamente, né, o canal de comunicação vai abrir ali para ter um prazer. E até mesmo fazer com que a experiência sexual no ato seja mais interessante, Com porque certeza. já começa antes. Com certeza. Já começa falando antes. Já A começa viagem tendo, sempre começa antes, não né? é? O melhor da viagem. A preparação, já tem toda uma preparação Sim. antes, né? E eu acho que é uma coisa bem interessante da gente pensar como essas construções religiosas, conservadoras e sociais, elas na verdade querem afastar as pessoas Essa é a grande questão. do né? prazer. Essa é a grande questão, né? Como a gente estava falando em off, é isso. Você tirar a sexualidade da pessoa é a melhor forma de você manipular ela, né? Então é o jeito com que a pessoa fica mais manipulável, que você está tirando a energia vital, você está tirando a questão. E aí é que a gente entra num problemaço, né? Porque a religião escolheu a sexualidade para Cristo. Então, acaba ferrando todo mundo. Não é uma coisa nem democrática. Não, vamos ferrar só uma parte, a direita, a esquerda. É todo mundo. É todo mundo. E as gerações que estão por vir. E hoje, por exemplo, que a gente não cria mais o filho, digamos, para o Brasil e sim para o mundo, depois de uma pandemia, então, mais ainda... você vê que americanos, europeus estão um ano na luz, gente. É muito menos neurose, é muito menos hora de terapia que se é necessário para você conseguir se dar bem, até profissionalmente. Eu tenho uma palestra de sexualidade em foco que fala sobre trabalho mesmo, como você precisa dessa energia vital para você ser criativo, para você trabalhar bem com os outros, para você ter produtividade, para você ter rendimento. Tem uma pesquisa que saiu agora na Universidade de Oregon, que as empresas veem que pessoas que têm uma vida sexual equilibrada, que a OMS coloca em sexto lugar mais importante a sexualidade equilibrada para ter um verdadeiro bem-estar, são pessoas que produzem, que rendem, que fazem mais dinheiro. Então, Olha isso. É por isso que, principalmente os homens gays que se abrem mais, além de ter que ter uma luta social para poder se transformar e dizer que é melhor, porque senão não tem chance igual e tudo mais, mas a maioria são homens bem-sucedidos. Mas você sabe que tem uma história aí, né? Porque homens gays, misticamente, e lá atrás, têm essa responsabilidade de ser o provedor da família. Olha, então, sim. eles são as pessoas, inclusive tem toda uma teoria indiana, muito, muito interessante, eu estava estudando sobre isso, que traz esse homem gay com uma terceira... Tem um homem, tem uma mulher e tem esse homem gay que
é o que consegue correr mais atrás da grana, que é o que consegue sustentar mais. Se você Ele vê isso permeia na os dois mundos. Se você vê isso na cultura indiana, é absolutamente impressionante como isso é realidade. É bem interessante. Olha só. Nossa, muito interessante. Aí pensar entra isso. na genética, tá? Sim. Entra numa questão científica, ciência mesmo, né? Para quem traz a homossexualidade como uma questão genética e tal. E aí tá envolvido nessa genética essa capacidade de prover mais, de né? trazer mais para casa o alimento, o dinheiro. Caramba, Bem interessante. que coisa interessante. Mas uma coisa que eu peguei aqui e que eu falei assim, gente, olha só, o orgasmo, quando a gente pensa, né? Vai falar do mito da criação, por exemplo, na Wicca, a gente fala que a deusa, ela se olhou no espelho côncavo do universo e fez amor com ela mesma. E deste gozo da deusa, ela criou todas as coisas. Gente, olha só. Se a gente tá falando da deusa em si, que no momento do orgasmo, ela criou todas as coisas, e a igreja pensando, né, em abafar essa questão do orgasmo, da sexualidade, é porque, gente, gozar e chegar nesse êxtase, você praticamente toca a divindade. Exatamente. Você se sente capaz de tudo. Exato. Você tem segurança. A mulher que goza, ela pisa no pé, né, no chão de uma forma diferente. Ela levanta a cabeça, ela tem uma confiança. Exato. Entendeu? É outra... É divino. É divino. É divino. Você, né, De você tem verdade. É uma experiência... uma experiência corpórea de uma ascensão. Não sei quem, mas vários filósofos já falaram que é a forma mais perto de você chegar a Deus, né? É você, através de um orgasmo, de você se despir de absolutamente tudo e ter essa entrega. Até porque é uma entrega, por sua vez, também extremamente narcísica. Então, é bem você olhar no espelho. Tanto é que no início, quando você se apaixona, você não está apaixonada pelo outro. Você está apaixonado por você mesmo. Aquela pessoa é um queijo suíço, né, que você está preenchendo com suas próprias ideais. Daqui a pouco o queijo suíço vai... Né, o queijo vai entrando nos buracos, você vai falando, ué, ele Vai virar um cheddar. né, vai virando outras coisas. Mas os primeiros 6 meses, amor, é uma relação você com você. Exatamente. Com suas fantasias. Uma coisa falando disso, né, que vocês estavam falando com relação à religião e tal. Se você parar pra pensar, né, quando no mito do cristianismo, que é mito também, porque né, eu acho muito interessante que eles falam que tudo é mito, mas Jesus andou pelas águas. Tudo é mito. Senão meu Minotauro também existe. Exato. Partiu o mar. Partiu o mar. Quando você pensa na questão do cristianismo, você pensa em Adão e Eva, que comeram o fruto proibido, né? O fruto proibido não é o sexo. O fruto proibido é o conhecimento que veio depois do sexo. A maçã é a ideia. A maçã, ela é um símbolo do conhecimento, por isso que a gente presenteia professores com maçã. Então, o medo não era do sexo, que já era praticado desde sempre. É que Adão e Eva, só eles existiam nesse momento. Eu esqueci disso. Não existiam japoneses, nem pessoas de olhinhos puxadinhos, nem pretos, nem nada. Só E a cobra. E a cobra. E aí, foi desse ponto que a humanidade passou a ter acesso ao conhecimento de tudo. Sim. De como a vida é gerada e de como o prazer é prazeroso, Sim. né? Sim. É gostoso e todo mundo quer ter. Então, a grande punição do cristianismo com relação a isso, ela também é parte de uma lógica de alienação. Sim, é formação dos soldadinhos, é necessário. Porque se a gente para e começa a falar, não é por aí, né? Aí o negócio fica um pouco mais confuso. E é justamente nessa busca de sempre uniformizar tudo e se afastar do medo do desconhecido. Porque é isso, de repente, aquele padre lá de trás, o cara que inventou, whatever, ele é uma pessoa reprimida, não passou pelo consultório, sabe? Sim. E aí, Ele não ferrou. conhecia a Tati Presser. Aí ferrou. E aí, o que aconteceu? Esse cara teve que enfiar a realidade. E, gente, é impressionante
como se a gente martela qualquer teoria na cabeça de alguém, a gente consegue, porque é mais fácil. É mais fácil do que você abrir um livro. É mais fácil, É mais fácil do que você explorar por E é mais si. fácil a punição. Questionar também, questionar. entendeu? É mais fácil a gente ir com a onda, né? Então, assim, eu acho que dentro da vida, o mais importante é sempre estar questionando absolutamente tudo, tudo. Um dos outros maiores absurdos, né, que até é uma pergunta que eu queria fazer, assim, que eu... O que se passa na cabeça, por exemplo, de uma pessoa... É um questionamento que quando eu vejo alguma Ainda tem coisa... que ser gravado, depois você bota um bip, porque senão o YouTube off te fala. O que se passa na cabeça de uma pessoa que sente Chama atração por pessoas que são under age. E aí você pensa, duas coisas. Então essa é uma das coisas que eu queria perguntar. E uma outra coisa é fazer uma observação. Os padres, por exemplo, que são grandes cometedores desse tipo de crime, uma das grandes questões deles não poderem casar é porque se eles casassem, eles teriam filhos. Se eles tivessem filhos, eles teriam que deixar a herança. E a herança não pode sair do poder da igreja. Sim. Então, como é que eles iam casar? Então, não pode casar. E aí, essa coisa reprimida também, entre eles, olha o que se torna. Um crime absurdo. Mas você vê, é tudo igual, como se fosse hoje, mas bota milhões de anos atrás. Sim. Então você pega um Feliciano daquele, que começa foi lá, tentou bater uma, ficou com medo de que era gay, pronto. Vou falar mal dos gays pra todo mundo, bababá. É a mesma porra, só que milhões de anos atrás. É a mesma coisa. São pessoas mal resolvidas, porque a gente é tipo uma mania, um hábito. De repente, sei lá, sabe aquelas pessoas que se tornam chatas quando, enfim, adoro veganos, eu tenho amigos veganos, orgânicos e tudo. Mas eu tive um primo meu tem fazenda orgânica. Agora ele não é mais assim, mas no início ele queria que todo mundo orgânico. Aí você vai martelando uma coisa porque você tá com aquele troço na cabeça. Que tá fazendo entendeu? bem pra você. Que tá fazendo bem pra você, ou no caso, se tá fazendo mal pra você, você quer se afastar cada vez mais. Então você vê que os pais sempre estão falando dos outros pais, entendeu? Gente, violência dentro, abuso, há dentro com menores de idade. Onde é? Dentro de casa. É o pai que tá mandando a filha se tampar e não ir, e que tá comentando lá de noite. Entendeu? Então a gente tem essa mania de ir atrás daquilo que na verdade a gente se enxerga, entendeu? E aí é a grande questão, como a nossa mente, e as pessoas têm medo da mente humana, porque ela é amor, se você começar a entrar lá nas fantasias, daqui a pouco você tá lá nos pornô vendo cada coisa, meu amor, que você duvida. E você fala, mas peraí, não é, minha cabeça é assim. Mas se você entende que isso é apenas parte da fantasia de você e que isso não necessariamente é que você quer isso, tá? Que você consegue compreender isso, tá tudo certo. Se você não consegue, fudeu. Porque aí vira um BO. Mas aí vira um BO e aí vira um BO gigante. E em tu acusa todo mundo do BO que tu tem. Exato. E as bruxas são queimadas assim. Assim, desse jeito. E a mas Inquisição é é isso. feita Mas nisso, é com base isso. nisso. E aí o toda medo, a repressão porque e a questão... a bruxa conseguia entender isso, Exato. conseguia compreender, conseguia se entender completamente, ou estava em busca de... E o outro não. Não. O outro não. E aquilo dá medo. Ele não quer nem abrir aquela porta. Não. Se ele abrir... O desconhecido é algo a ser temido, né? Exato. E o desconhecido Exato. ainda feminino Exato. é mais ainda a ser temido. Você vê a própria relação da igreja com Deus. É o pecado, você vai queimar no inferno. Tem essa coisa de que você tem que fazer tudo assim, ou senão você... Amor, purgatório, vai ser um horror, entendeu? Então é sempre a base da ameaça. Então é assim que muitos seres eu acho que pro homem acaba sendo algo que é tão desconhecido, o sexo feminino, né? Que, gente, a Tati falou aqui,
foi só em 1985 que foi real estudado o Você clitóris sabe quando é que foi o feminino. primeiro... Cara, A primeira... você tem noção disso? A primeira vez que se faz uma autópsia numa mulher sem roupa, em 1900. Nossa. Antes, a mulher era uma autópsia, a pessoa morta, lá deitada. E Não podia, porque não era podia. profanação do corpo feminino, que era um Se tabu. não foi assassinada, vai Vai ficar, ficar. vai ficar de Ninguém vai nem roupa. saber. Ninguém vai Gente. encostar. Que Isso doideira, oficialmente, né? Gente, Porque extraoficialmente Extraoficialmente existe um é monte de muito coisa. louco, é Enfim. muito louco, é muito louco. Caramba, essa gente, mulher é olha- uma universidade ambulante. Muito bom, gente. Olha, a gente Maravilhosa. já extrapolou todos os tempos aqui. A gente quer saber mais. Porque falar de Mas sexo eu volto. é bom, Vai voltar entendeu? sim, Fazer pode falar perguntas. dúvidas. A gente faz o plantão dúvidas, né? Se você quer que a Tati volte, deixa o seu comentário aqui. Com essa Fala, dúvida. deixa o comentário, faz a sua pergunta, porque aí, isso. quem sabe a gente não chama ela para um ao vivo e a gente faz as perguntas aí. Minha amiga perguntou, sabe? Aquela coisa, tem uma dúvida assim, será que é normal? Se você quer, deixa o seu comentário aqui e aproveita e senta o dedo muito nesse like, entendeu? Usa o Várias dedo vezes. também para dar o like. Ah, muito bom! Para curtir e para compartilhar esse podcast aqui. Se você está nos escutando, aproveite, divulgue para todo mundo também, porque mais e mais pessoas precisam saber disso. Isso é Pra não encher o utilidade saco dos outros. pública. Sabe aquela sua amiga Utilidade pública. chata, ou aquela pessoa chata, aquela tua tia chata, ou aquela pessoa da família, sabe que a Tati bem falou, é aquela mal amada, entendeu? Que já não dá uma Ou mal faz amado, né? Porque tem um ou mal mal amado. Manda pra ele falar assim, vai. Põe um arroba aqui no vídeo. Adorei. Põe Vai, veja isso e seja feliz. Vai gozar muito, porque é pra isso que a gente tá aqui nessa vida, gente. Pra ser feliz, É pra se isso. divertir e pra gozar muito. Isso Tati, aí. quero te agradecer muito por você ter vindo Maravilhosa. aqui. Obrigada. Sério. Obrigada. E como de costume, a gente sempre deixa o nosso pod de hoje. Nadine, fale o seu pod de hoje. Pode gozar, pode ter prazer, pode ser feliz, não fazendo mal às outras pessoas, não ferindo, como é que é? Crianças, não, se não for consentido e corpos mortos, Animal não pode. também. Animais, não pode. De resto, é consentido? Tá feliz? Pode. É isso aí, gente. Sexo é vida, informação é poder. É isso. Tá? Então corre atrás da informação. Quiser me seguir na @Tatiana isso. Presser. Isso mesmo. Eu só falo disso o dia inteiro. Deixa o seu pod, então, para as pessoas. Pode o quê, Tati, hoje? Então, pode se informar. Pode se Pode se informar, masturbar. isso Pode. Não nasce pelo na se mão. educar. Por favor, não tá Muito sexo é bom, vida. muito bom, muito bom. E o meu pod de hoje é pode tudo, pode ser feliz e pode gozar muito também, viu? Gente, pode ser poderosa. Poder é conhecimento. Sejam poderosas, conhecendo os seus corpinhos da forma que você bem entender na sua vida. Quero agradecer também a loja Old Religion, a nossa patrocinadora maravilhosa, e Dona Madame, pelas minhas unhas maravilhosas aqui pra gente, né? Agradecer a loja Old Religion, que é a primeira loja pagã do Brasil, e ela manda todos os produtos maravilhosos aonde você estiver do Brasil. Onde você, o cantinho mais escondido do Brasil, ela manda lá e ela chega lá. Se é um bruxo que tá lá no meio do Brasil e que não sabe onde comprar uma vela, um incenso, uma pedrinha, um objeto pro seu altar, entra na loja Old Religion que sei lá você vai encontrar, tá certo? Gente, deixe seus comentários aqui. Quer a Tati de volta? Deixa os comentários. A Queremos. gente quer ouvir as suas histórias também, tá bom? Beijo grande. E até o próximo Pod Bruxa. Tchau! Tchau, tchau. Maravilhoso!